Nosso apaixonado protagonista, Toru Iban, faz parte de um grupo de elite de guerreiros liderado por seu amigo próximo e renomado lutador, Hiro S. Eles são amigos desde a infância, e todo o grupo compartilha um forte vínculo, sempre se apoiando dentro e fora do campo de batalha. Tudo parece inquebrável nessa irmandade, mas então os outros membros da equipe se sentaram com ele e informaram que ele seria expulso. Toru, com as mãos segurando a cabeça, estava em choque. S fingiu estar preocupado, dizendo que a força de Toru era muito fraca em comparação com o resto do grupo e que seria uma tragédia se ele morresse em batalha. Como esperado, nosso protagonista ficou atordoado, com a boca aberta, olhando ao redor em descrença. Toru olhou diretamente nos olhos de sua noiva, Lisa, esperando encontrar alguma simpatia, mas ela não mostrou nenhum sinal de empatia, simplesmente concordando com a decisão do líder. Toru notou o anel em sua mão, percebendo que não era o que ele lhe havia dado quando ficaram noivos. Olhando para as outras membros femininas do grupo e, em seguida, para Saiyan, Toru imediatamente percebeu a dolorosa verdade: o herói havia dormido com todas elas, incluindo sua noiva. Isso foi como um soco no estômago. Nosso protagonista não conseguiu mais se conter, ele se lançou contra o responsável por tudo isso e desferiu um soco no queixo de S, culpando-o por tudo. Os outros membros rapidamente correram para salvar S e expulsaram Toru permanentemente do grupo. Toru saiu da taverna, um homem quebrado, encharcado pela chuva. Ele não conseguia parar de olhar para o anel de noivado em sua mão, o anel que havia dado ao amor de sua vida. Ele não conseguia escapar da imagem dela em sua mente, junto com os pensamentos negativos que a acompanhavam. Colapsando no chão, ele gritou em desespero. Finalmente, quando a chuva parou, Toru não teve escolha a não ser começar a planejar o futuro. Ele abriu seu painel de estatísticas de combate e comparou com os de seus antigos amigos. Embora eles fossem fortes e de altos níveis, ele estava preso no nível 20 há muito tempo. Isso não fez nada para melhorar seu humor e, para desabafar sua raiva, ele saiu em disparada e matou um demônio negro. De repente, as estatísticas de Toru dispararam e seu poder alcançou o nível 300. Aconteceu que sua habilidade oculta era a acumulação de experiência, e quando ele atingiu o nível necessário, todas as suas habilidades foram maximizadas. Surpreendentemente, essa estava apenas no nível 60. Toru não pôde deixar de se sentir orgulhoso de seu progresso. Olhando para o céu com um sorriso satisfeito, ele finalmente viu as coisas começando a se estabilizar. Um senso de aventura tomou conta de Toru, e ele decidiu viajar para o país vizinho chamado Arman. A primeira coisa que notou ao entrar em Arman foi uma loja de escravos. Pensando na solidão e na traição de seus amigos, Toru ansiava por um companheiro ao seu lado, alguém que nunca o deixaria. Ao entrar na loja, foi recebido por um vendedor corpulento que imediatamente começou a mostrar os escravos mais caros, que variavam de homens lagarto a elfos de batalha. No entanto, Toru estava procurando algo mais barato. O vendedor o levou para os fundos, onde os escravos mais feios e fracos eram mantidos em jaulas. Uma garotinha chamou a atenção de Toru, despertando sua curiosidade. Toru notou que a menina tinha algumas características animais, como um rabo que estava começando a brotar, mas outras características permaneciam humanas. Seu preço era muito baixo porque ela tinha uma doença rara, mas isso não impediu Toru de decidir comprá-la. Ele saiu da loja com a menina, que teve seu nome revelado como Kai. Depois, Toru levou Kaida a um médico, que revelou que essa doença era muito estranha e só poderia ser curada com um remédio feito do coração de um dragão puro. Com olhos cheios de compaixão, Toru prometeu a Kaida que faria tudo o que pudesse para ajudá-la a se recuperar. Com determinação, Toru começou sua jornada para encontrar o dragão, mergulhando profundamente na densa floresta. As outras criaturas míticas lá mantiveram distância ao perceberem seu alto nível de poder. Finalmente, ele viu a silhueta de um enorme dragão negro. Esta seria a primeira vez que enfrentaria um. Toru percebeu que essa era uma oportunidade de testar seus limites. Normalmente, levaria um exército inteiro para matar um dragão, mas para Toru, um único golpe foi suficiente para decapitar a besta. O coração do dragão estava finalmente em suas mãos. Após voltar para casa, Toru preparou o precioso remédio para Kai.
Ela olhou para o frasco com espanto, incapaz de acreditar que alguém estava disposto a sacrificar tanto para ajudá-la. Depois de terminar o remédio, Kaide rapidamente adormeceu. Na manhã seguinte, Toru acordou e encontrou Kaide ainda dormindo ao seu lado. Ele decidiu ter carne de dragão para o café da manhã e pediu ao chefe que a preparasse para ele. Surpreendentemente, apesar de os dragões serem perigosos, sua carne era incrivelmente deliciosa. Toru até trouxe um hambúrguer de carne de dragão para Kai. Quando viu Kai devorando o hambúrguer em poucos minutos, percebeu que ela estava extremamente faminta. Naquele momento, Toru também notou as roupas esfarrapadas que Kaide estava usando. Toru levou Kaide para fazer compras. Ele comprou para ela as últimas tendências da moda, como tops curtos e saias curtas. Kaide agora parecia completamente diferente da escrava desnutrida que antes estava presa na loja. Radiante com sua nova fortuna, ela não conseguia esconder o sorriso no rosto. Kaide pediu a Toru que comprasse para ela 2 leques de ferro como armas. A princípio, ele hesitou, pensando que ela não conseguiria lidar com leques tão pesados. No entanto, quando Kaide provou que eles eram completamente leves para ela, graças à sua força especial, Toru decidiu comprá-los para ela. Depois de terminar suas compras, os dois se sentaram em um banco de parque e compartilharam alguns lanches. Kaide o chamou de mestre, o que deixou Toru desconfortável, e ele pediu que ela o chamasse de outra forma. Isso acionou o medo de abandono de Kaide, fazendo-a se preocupar que Toru a deixaria. Toru rapidamente tranquilizou Kaide, afirmando que a queria ao seu lado pelo resto de sua vida. Kaide ficou radiante ao ouvir isso e comemorou animadamente. Toru então fez um comentário sobre o cabelo de Kaide. De repente, ele sentiu uma onda de poder surgindo. Olhando para suas mãos, ele não conseguia entender de onde estava vindo essa pressão. A energia mágica começou a percorrer suas veias, e até mesmo o protagonista ficou surpreso com sua intensa força. Kaide apenas viu o corpo de seu mestre tremendo e ficou assustada. Ao abrir seu painel de estatísticas de poder, Toru ficou ainda mais chocado ao perceber que seu limite de habilidade havia sido quebrado e um novo limite havia sido estabelecido, o que significava que ele acabará de ganhar uma enorme quantidade de experiência. O poder desse impulso era tão imenso que Kaide pôde até sentir sua aura, fazendo-a cair do banco. Gradualmente, Toru conseguiu controlar sua aura e se desculpou com a garota por tê-la assustado, ajudando-a a se levantar. Depois, Toru explicou a Kaide como suas estatísticas haviam sido aprimoradas, deixando-a admirada e feliz por seu mestre estar se tornando mais forte. Ao revisar suas estatísticas, ele se sentiu confuso ao perceber que havia mantido o nível 50, enquanto o nível normal era apenas 10. Não querendo se preocupar ainda mais com Kaide, ele guardou sua curiosidade e se concentrou nela. Ele perguntou se ela precisava de algo e, quando ela estava prestes a dizer algo, mudou de ideia e respondeu que não. Toru a persuadiu habilidosamente a revelar seu verdadeiro desejo. Eventualmente, ela revelou que tudo o que precisava era de um sabonete, o que parecia um pedido estranho. No entanto, Toru atendeu ao pedido e os dois voltaram para casa. Aconteceu que Kaide nunca havia tomado um banho adequadamente antes, e Toru sugeriu que eles tomassem banho juntos. Como esperado, Kaide ficou um pouco envergonhada com esse ato íntimo, mas Toru a tranquilizou, dizendo que nada inapropriado aconteceria. Sentada em um balde, com apenas uma toalha cobrindo-a, Kaide deixou Toru lavar seu cabelo. Enquanto ele passava o sabonete em seu cabelo, Toru notou a pequena cauda brotando da parte inferior das costas de Kaide e perguntou que tipo de animal ela era. Kaide revelou que era uma raposa. Espírito. O que fez Toru rir de diversão, já que ele havia ouvido que os espíritos raposa tinham pelagem dourada. Enquanto Toru continuava a ensaboar o corpo dela, ele acidentalmente tocou seu peito nu, e ambos ficaram chocados, puxando-se imediatamente para trás. Toru não sabia como reagir, mas Kaide, a leal escrava, disse que estava disposta a servir seu mestre, não importando o que ele tivesse em mente. Toru, sentindo-se desconfortável devido à idade jovem de Kaide, deu um leve tapinha na cabeça dela e brincou que consideraria isso quando ela fosse mais velha. Depois de se limpar, Kaide decidiu seguir o conselho de seu mestre e cortou seu próprio cabelo.
Mechas de cabelo caíram no chão enquanto ela cortava desajeitadamente, parecendo bastante inocente e desajeitada. Toru, que estava assistindo à cena, disse a si mesmo que nunca havia percebido quão encantadora ela realmente era. Ele também notou duas áreas salientes em sua cabeça que Kaidi parecia ter esquecido de cortar. Kaidi revelou que eram suas orelhas de animal, o que surpreendeu muito Toru, já que ela já tinha orelhas humanas. Parecia que o deus que a criou tinha uma preferência peculiar por orelhas, um par não era suficiente para ele. À medida que o dia chegava ao fim, os dois arrumaram a casa juntos. Apesar de ter uma escrava, Toru sempre cuidou bem de Kaidi e compartilhava todo o trabalho doméstico com ela. Incapaz de conter sua felicidade, Kaidi disse a seu mestre que teve um dia maravilhoso e esperava que pudessem criar muitas mais memórias inesquecíveis juntos. No dia seguinte, Toru voltou para casa parecendo cansado e frustrado. Notando a exaustão de seu mestre, Kaidi perguntou, curiosamente, o que havia acontecido, e Toru revelou que o velho comerciante havia ficado bravo com ele e cobrado a mais pelos reparos da espada. Vendo o olhar curioso de Kaidi, Toru explicou que, alguns dias atrás, ele estava limpando sua espada e acidentalmente a quebrou. Precisando de uma nova arma, ele foi a uma loja de armas, onde o comerciante recomendou a espada mais resistente. No entanto, com apenas um golpe, a lâmina quebrou, até mesmo estilhaçando a janela da loja. Enquanto a poeira assentava, o comerciante ficou sem palavras ao ver que todas as suas armas haviam caído das prateleiras e se cravado na parede. Os custos de reparo foram um golpe pesado para Toru. Não querendo que seu mestre se preocupasse, Kaidi falou e disse que ela tinha a arma perfeita para um guerreiro temível como Toru. Desta vez, foi a vez de Toru ficar surpreso, enquanto Kaidi o levava ao templo das armas sagradas. A estrutura abrigava as armas mais sagradas, destinadas apenas a heróis. Toru estava um pouco cético sobre se era digno e se conseguiria retirar a espada sagrada, mas Kaidi tinha total fé em suas habilidades e encorajou seu mestre. Ao entrarem no edifício, a primeira coisa que Toru exclamou foi sobre o vasto espaço interno. Kaidi explicou que o templo era dito ter sido construído pelos deuses. Ela também explicou os desafios que Toru teria que enfrentar se quisesse possuir a arma lendária. Primeiro, ele teria que desbloquear a porta do templo e, em segundo lugar, puxar a espada de seu pedestal. Parece simples, certo? Até que Toru viu a enorme porta. Apesar de seu design intrincado, a porta parecia que apenas um gigante incrivelmente forte poderia empurrá-la, especialmente porque não tinha maçaneta. No entanto, foi nesse momento que as habilidades aprimoradas de Toru entraram em ação. Com apenas um leve toque, a porta se destrancou. Ninguém estava mais animada do que Kaidi, que vibrou de alegria. Os dois entraram e viram a espada sagrada colocada bem diante de seus olhos, repousando humildemente sobre o pedestal. Parecia que a espada havia se fundido com o pedestal, e até, mesmo o protagonista, com sua força extraordinária, teve dificuldades para puxá-la. No entanto, após muitas tentativas, finalmente Toru conseguiu segurá-la em suas mãos. Kaidi revelou que a arma sagrada se ajustaria ao seu portador. Então, embora parecesse uma espada de uma mão, a arma logo se adaptaria a Toru. O protagonista lembrou que nada disso teria sido possível sem a ajuda e orientação de Kaidi, e expressou sua gratidão a ela. No entanto, Kaidi, tão humilde como sempre, simplesmente o chamou de o escolhido. Ao ouvir essas palavras de louvor, um orgulho encheu o coração de Toru, pois ele nunca havia recebido tal admiração de seu antigo grupo. Ao saírem do edifício, Toru revelou que, uma vez que chegassem à cidade, os dois formariam uma equipe e começariam novas aventuras juntos. Um sorriso satisfeito apareceu nos lábios de Kaidi, que simplesmente se sentia feliz por estar ao lado de seu mestre. Enquanto isso, na antiga casa de Toru, essa estava ocupado sendo íntimo com as outras membros femininas da equipe. Elas pareciam exaustas após muitas horas juntas, enquanto as garotas ofegavam, e S também se sentou para descansar, pensando em Toru. S não conseguia esconder o sorriso divertido em seu rosto, ele se sentia bastante satisfeito por ter traído seu amigo mais próximo, não apenas expulsando-o do grupo, mas também levando sua noiva.
Embora Toru não tivesse ideia, Lisa e S estavam secretamente envolvidos há muito tempo. À medida que S se aproximava das outras duas membros femininas, Nai e Saara, ele usou sua habilidade secreta, olhar demoníaco de encantamento, para hipnotizá-las e transformá-las em suas escravas sexuais. Foi essa mesma habilidade que lhe permitiu virar a lealdade de todos no grupo contra Toru. O olhar de S era poderoso o suficiente para fazer Lisa esquecer seu amor por Toru e traí-lo sem hesitação. Na verdade, S sempre teve ciúmes de Toru. Toru tinha um charme natural que atraía facilmente as mulheres, o que enchia S, seu suposto amigo, próximo, de ressentimento. Assim que S desbloqueou a habilidade olhar demoníaco de encantamento, a noiva de Toru foi a primeira que ele seduziu. Em pouco tempo, ele tinha todo o grupo sob seu controle e convenceu-os facilmente a abandonar Toru. O pobre guerreiro, desfrutando dos toques sedutores das duas garotas, fez S se sentir satisfeito, sabendo que não precisava mais tolerar membros fracos na equipe. Isso lhe permitiu focar totalmente em derrotar o Senhor Demônio. O Senhor Demônio é um ser que emerge com uma catástrofe a cada 100 anos e pode pertencer à raça demoníaca ou à raça humana. Pensando em Lisa, que ainda estava profundamente encantada por ele, S não pôde deixar de imaginar a fama e a riqueza que receberia após derrotar aquele ser divino. Ele imaginou o mundo inteiro se curvando a seus pés e soltou um rugido vitorioso. S se regozijou, pensando. Ele estava vivendo a vida perfeita. No entanto, esse guerreiro arrogante estava prestes a enfrentar a realidade quando recebeu a notícia de que o dragão lendário que lhe havia sido designado para matar já havia sido morto. S não conseguiu esconder sua surpresa e perguntou ao velho quem havia matado a poderosa besta. No entanto, o velho não pôde fornecer mais informações, apenas dizendo que haviam encontrado o corpo decapitado do dragão na floresta. Irritado, S socou uma árvore próxima com força. Lisa, Nai e Svara, que estavam com ele sob seu feitiço, tentaram confortá-lo com sorrisos falsos. S então voltou sua atenção para o templo sagrado das armas divinas, mas ficou chocado mais uma vez ao descobrir que o edifício estava vazio. Nesse ponto, ele não conseguiu mais controlar sua raiva e, quando Lisa tentou tocá-lo, S a deu um tapa, fazendo-a voar para trás, e a ameaçou de morte se ela ousasse tocá-lo novamente. Mas agora S começou a se perguntar se Toru tinha algo a ver com tudo isso, já que tudo começou a desmoronar depois que Toru foi expulso. No entanto, a ideia de que um guerreiro de baixo nível como Toru pudesse derrotar um dragão vermelho e roubar a arma sagrada parecia impossível. Então, ele decidiu mudar seu plano. Uma maneira de ganhar reconhecimento do público era completar o calabouço de Lunata. Quando ele perguntou aos locais por direções, eles simplesmente apontaram para frente, onde um enorme buraco o aguardava. S se ajoelhou, incapaz de compreender como algum guerreiro havia conseguido superar essa tarefa. Flashback para um mês atrás, Toru e Kaidi estavam na cidade de Lunata para receber suas cartas de aventureiro. Kaidi alcançou a classificação D, enquanto Toru havia caído da classificação S para B. Enquanto vagavam pela cidade, Kaidi comentou sobre o forte cheiro de álcool, ao que Toru revelou que era completamente normal, já que o lugar era famoso por seu entretenimento e festivais. A ingênua garota não conseguia imaginar o que seu mestre queria fazer em um lugar como aquele e tentou distraí-lo mencionando um calabouço na cidade. No entanto, Toru já sabia sobre isso e disse que explorariam no dia seguinte. Toru então explicou a Kaidi o papel dos calabouços para os aventureiros. Muitos aventureiros ganhavam a vida derrotando monstros dentro deles e vendendo os tesouros e materiais que encontravam. Os aventureiros mais determinados tentavam alcançar a pedra central no fundo do calabouço. Essa é uma material rara que concede a quem a encontra muitas habilidades e outras recompensas. No dia seguinte, Toru e Kaidi começaram a explorar o primeiro nível do calabouço. Toru ficou impressionado com as habilidades dela, enquanto ela usava magia para derrotar muitas das criaturas selvagens presentes ali. Graças à habilidade multiplicadora de experiência de Toru, Kaidi também subiu de nível rapidamente. Determinada a se tornar tão forte quanto seu mestre, ela eliminou independentemente um monstro após o outro até que os dois alcançaram o terceiro nível. Embora ela tivesse chegado ao nível 30, Kaidi não estava pronta para desistir, apesar de já terem reunido uma grande quantidade de tesouros. No entanto, Toru pediu que ela desacelerasse,
pois trabalhar demais faria mais mal do que bem. Eles então usaram um item mágico com capacidades de armazenamento e retornaram à superfície. Kaidi havia coletado uma grande quantidade de moedas e pediu um banquete luxuoso para desfrutar com seu mestre. Embora Toru estivesse um pouco hesitante em compartilhar as recompensas que ela havia trabalhado tão arduamente para ganhar, o olhar de bico de Kaidi foi o suficiente para fazê-lo começar a encher seu prato. Após um dia satisfatório e barrigas cheias, os dois voltaram para casa. Enquanto caminhava, Toru não pôde deixar de se sentir grato por sua boa sorte, já que a pequena companheira havia feito a vida parecer digna de ser vivida, novamente. Na manhã seguinte, Toru foi subitamente acordado por um leve empurrão de Kaidi. Com a visão ainda embaçada, ele conseguiu distinguir a garota sentada ao seu lado, envolta em uma toalha. À medida que seus olhos se ajustavam, ele ficou chocado ao ver o quanto ela havia mudado da noite para o dia. Suas orelhas haviam crescido mais longas e seu corpo se tornado muito mais feminino. Kaidi agora tinha orelhas de raposa, mas isso não era a única coisa que havia mudado, ela havia se transformado em uma mulher adulta. Uma gota de suor escorreu pela bochecha de Toru enquanto ele perguntava se ela era realmente Kaidi. Milhares de perguntas passaram por sua mente, perguntando-se como isso poderia ter acontecido. Seus olhos permaneceram fixos em Kaidi enquanto ele aguardava sua resposta. Kaidi parecia envergonhada enquanto tentava cobrir seu corpo recém-desenvolvido com um pedaço de pano. Toru sentou-se de pernas cruzadas, ouvindo atentamente enquanto ela explicava a razão para essa mudança. No entanto, isso não fazia totalmente sentido para ele. Ela continuou explicando que uma vez ouviu que, quando uma criança ultrapassa o nível 20, seu corpo se desenvolve rapidamente da noite para o dia para equilibrar com sua força aumentada. Toru começou a pensar lentamente, percebendo que isso poderia não ser tão absurdo. Ele admitiu que a ideia de que o corpo e a força se equilibrassem automaticamente com o aumento de nível não era impossível, já que ele mesmo mudou de raça quando subiu de nível repentinamente. Agora, tudo parecia começar a fazer sentido, mas ainda havia um problema. Ele não conseguia imaginar que subir de nível a transformaria em uma bela jovem da noite para o dia. Enquanto Toru estava perdido em pensamentos, Kaidi ficou ali inocentemente observando, esperando que ele terminasse seu raciocínio. Finalmente, ele cedeu e perguntou por que ela não estava vestindo nenhuma roupa. Sentindo-se confuso, ele disse a ela para colocar algo. As orelhas de coelho de Kaidi caíram enquanto ela pegava suas roupas antigas, mas elas estavam rasgadas e ela não tinha mais nada para vestir. Frustrado e impaciente, Toru disse a ela para usar suas roupas por enquanto. Kaidi ficou radiante ao ouvir isso e disse animadamente que as roupas pertenciam a ele. Ela imediatamente começou a cheirá-las, afirmando que realmente tinham um cheiro dele. Toru teve que afastar pensamentos inadequados de sua mente, virando-se para dar a ela um pouco de privacidade para se trocar. Ele pensou que sua camisa ficaria muito larga e a cobriria completamente, mas quando olhou de relance, percebeu que ela definitivamente precisava de uma calça também. Toru rapidamente cobriu os olhos e entregou as calças a Kaidi. Depois, os dois saíram para fazer compras, e Kaidi finalmente encontrou o traje perfeito para si mesma. Ela pediu a opinião de seu mestre, e Toru comentou que a roupa lhe caía muito bem. Ao vê-la corar com um simples elogio, Toru pensou consigo mesmo que, embora o corpo de Kaidi tivesse amadurecido, ela ainda era uma criança por dentro. Ele perguntou se ela conseguiria manusear o leque de ferro com destreza, e Kaidi começou a balançá-lo em todas as direções para provar que não era um problema para ela. Toru comentou que, com essa arma, ela poderia realizar 2 feitiços ao mesmo tempo. Aproveitando seus momentos divertidos juntos, os dois deixaram a cidade. Os habitantes da cidade não puderam deixar de parar e olhar para eles com admiração. As pessoas começaram a sussurrar e perguntar umas às outras sobre a aparição de uma mulher tão bonita na cidade. Alguns desejavam ter uma escrava como ela, enquanto outros simplesmente ficavam parados admirando sua beleza. Os dois se sentiram envergonhados enquanto caminhavam pela multidão. Toru se sentiu desconfortável com os elogios repentinos direcionados à beleza de Kaidi e com a inveja dos homens, mas tentou ignorar sua irritação enquanto Kaidi, animadamente, lhe dizia que ganharia muito dinheiro para ele naquele dia.
Toru lembrou a Kaidi que ela não precisava se preocupar em ganhar dinheiro, já que ele ainda tinha um pouco do que sobrou quando matou o dragão antes. Hoje, ele só queria se concentrar em ajudar Kaidi a subir de nível e havia preparado sacolas de comida e bebidas. Kaidi estava tão alegre quanto uma criança, abanando o rabo e gritando que teriam muita diversão naquele dia, lembrando Toru mais uma vez que, por dentro, ela ainda era a mesma garotinha. Sua primeira missão foi lidar com um exército de esqueletos armados. Kaidi usou o Bariel Blast para facilmente derrubá-los todos, e então usou seu leque de ferro para disparar contra os inimigos, resultando em sua vitória. Toru a elogiou e parecia orgulhoso dela. No entanto, ele começou a se sentir entediado e um pouco sonolento, já que o nível atual de Kaidi era 50, enquanto o requisito de nível para o quarto andar era apenas 15. Notando que Toru estava cansado, ela perguntou se ele estava bem. Toru disse a ela que havia acordado cedo pela manhã, e por isso se sentia um pouco sonolento. De repente, Kaidi teve uma ideia. Ela rapidamente limpou toda a área com a ajuda de seu leque de ferro, então estendeu um tapete e convidou Toru para descansar em seu colo. Como esperado, Toru aceitou feliz e comentou que ela cheirava bastante agradável. Depois de um tempo, ele acordou e ficou surpreso ao ver um monte de novos ossos de esqueletos espalhados ao redor. Parecia que, enquanto Toru dormia, os esqueletos haviam atacado, mas Kaidi os havia aniquilado sem hesitação, tudo enquanto ele dormia em seu colo. Toru ficou atônito ao perceber que ela havia feito isso sem hesitar. Então, Kaidi gentilmente limpou a poeira dele com sua cauda, fazendo Toru sentir como se estivesse em um modo sábio. De repente, ele percebeu que não sabia nada sobre as estatísticas atuais dela, então perguntou a ela. No entanto, ele pensou que ela poderia não querer divulgar essa informação, contrariando seus pensamentos. Kaidi estava mais do que feliz em fazer qualquer coisa que ele pedisse. Ele olhou para os níveis de habilidade dela e outras informações. Ela tinha 50, sua raça era raposa branca e sua idade era 15. Ele também notou várias habilidades que acreditava que uma maga teria, como onda de cura, conjuração de feitiços, aumento de poder e ajuste de ataque. Toru comentou que o aumento de poder era uma habilidade rara que apenas magos renomados possuíam. Uma súbita realização o atingiu ao reconhecer que a garota diante dele estava prestes a se tornar uma grande estrela. Ele simplesmente pediu que ela mostrasse suas estatísticas para dissipar quaisquer dúvidas, e agora que estava confiante em suas habilidades, perguntou se ela queria descer para níveis ainda mais baixos. Assim, eles chegaram ao 10º andar. Antes de muito tempo, Toru descobriu que a forma como a magia de Kaidi funcionava era verdadeiramente surpreendente. O poder mágico dela aumentava muito mais rápido do que ele poderia imaginar. A força mágica de Kaidi crescia a uma taxa muito superior à quantidade de magia que ela usava. Um inimigo após o outro, Kaidi os derrotou todos sem precisar de assistência de Tunk. Ele até comentou que os cavaleiros elfos deveriam ser oponentes fortes. Inicialmente, ele estava preocupado com Kaidi, mas no final, só sentiu pena dos elfos. Finalmente, eles chegaram ao 20º andar e Kaidi desbloqueou o nível 150. Os dois pararam para reabastecer suas energias com comida. Toru perguntou se ela tinha alguma dica para usar magia. Ela respondeu que visualizar uma imagem era a coisa mais importante. Então, ele juntou as mãos, imaginou uma chama e, quando abriu as mãos, o fogo apareceu. No nível 90, apareceram oponentes que até mesmo Toru nunca havia enfrentado antes. Ele avisou Kaida para ter cuidado, mas então percebeu que não havia necessidade de se preocupar, agora que ela havia alcançado o nível 200. Ela usou sua habilidade de congelamento para derrotar todos os oponentes sem esforço. Ao alcançar o nível 130, nenhum deles conseguiu sentir inimigos. De repente, um núcleo apareceu e Kaidi ficou empolgada. Para perceber que haviam chegado ao fim, a pedido de Kaidi, Toru tocou o núcleo, marcando a conclusão de seu primeiro calabouço. Parecia que, após tocar o núcleo, Toru desmaiou. Ele acordou com o chamado alto de Kaidi, que o informou que o calabouço em que eles estavam havia desaparecido. Eles pareciam estar no fundo de um profundo poço, e o céu estrelado podia ser visto acima. Toru notou que um anel misterioso havia aparecido nas mãos dele e de Kaidi.
Eles supuseram que essa era uma recompensa por completar rapidamente o calabouço. De repente, 3 telas apareceram, notificando-os de que haviam recebido anéis de camuflagem, permitindo que escondessem seu status, se disfarçassem como outros ou fizessem seu status parecer o de outra pessoa. A segunda recompensa por sua rápida conclusão foi um calabouço concedido a ambos. Toru carregou Kaide e pulou para fora do poço em que estavam. 2 dias se passaram e eles estavam a caminho de uma cidade chamada Ymir, com o objetivo de explorar as ruínas dos deuses. Toru admitiu que a viagem parecia um tanto sem sentido, mas havia algumas coisas que eles queriam fazer lá. A razão para a destruição e o desaparecimento da civilização permanecia incerta, no entanto, parecia que uma civilização avançada havia existido ali, e os criadores dessa civilização eram chamados de Grandes Cavaleiros. Toru parecia profundamente fascinado em explorar as ruínas, então estava bastante animado para essa longa jornada. Ao longo do caminho, Kaide perguntou a Toru se ele já havia decidido um nome para o grupo deles. Toru pensou por um momento e finalmente decidiu nomear o grupo de Brigada Errante. Eles também não querem perder a oportunidade de experimentar a culinária local, que sempre parece satisfatória. Enquanto comem, Kaide pergunta se Toru já pensou em um nome para o grupo deles. Depois de refletir um pouco, ele sugere o nome de Brigada Manu. Kate então aponta que são apenas 2, mas Toru responde que o nome parece certo, e que o número de membros pode aumentar no futuro. Como Kaide concorda, o nome é definido. Deixando isso de lado, Toru pergunta a Kaide como ela se tornou uma escrava. Justo quando ela começa a responder, de repente ouve algo, e os dois percebem uma carruagem sendo atacada. Sem hesitar, Toru decide ajudar, e Kaide concorda. Os bandidos começam a golpear a carruagem, mandando os passageiros saírem, dizendo que não vão tirar suas vidas. Nesse momento, Toru aparece ao lado de um dos bandidos e o empurra do cavalo. Os outros param e perguntam quem ele é. Enquanto Toru encara todos eles, os bandidos avançam para atacá-lo, mas ele os derrota com facilidade ao liberar vento pela boca. Contudo, um bandido restante dispara uma flecha contra ele, que Kaide intercepta. Ela então desaparece da vista deles e rapidamente os derrota. Enquanto Toru comenta como os bandidos eram fracos, a porta da carruagem se abre e uma bela jovem sai para agradecê-los. Ela se apresenta como Mariane, filha do Conde Ryan, e expressa sua gratidão mais uma vez. Toru então se apresenta, assim como Kaide, e Mariane começa a chamá-lo de Tousama. Aproximando-se dele, pede que vá até sua mansão para que possa agradecê-lo adequadamente. Antes que ele possa responder, ela empurra ele e Kaide para dentro da carruagem. Ela então pergunta para onde estão indo, e ao ouvir que vão para Narsh, Mariane diz que é conveniente, pois pretendia convidá-los para sua residência lá. Ela também oferece uma noite de estadia em sua mansão. Toru tenta recusar, dizendo que não quer incomodar tanto, mas Mariane insiste que está tudo bem. Ele se vira para a criada em busca de apoio, mas ela não responde. Então pergunta a Kate o que ela acha, e ela responde que irá onde ele for. Todos então olham pela janela enquanto chegam à cidade de Anarch. Ao entrar na cidade, vão direto à mansão de Mariane, onde são recebidos por mordomos e criadas. Enquanto Toru observa tudo fascinado, Mariane pergunta a um dos mordomos sobre seu pai. A criada se apresenta como Urara, serva pessoal de Mariane, e diz que irá levá-los aos seus quartos. Depois, Urara conduz Toru até seu quarto. Assim que ela sai, ele começa a pular animado na cama, sem saber que Mariane está parada à porta. Ele se assusta quando ela o chama. Ela pergunta se ele está livre, pois pretende mostrar-lhe a cidade. Toru responde que sim, acrescentando que já estava pensando em sair mesmo. Mais tarde, eles chegam a uma ruína onde Mariane e Kaide brincam com uma estátua gigante quebrada. Toru pergunta a Urara se ela realmente pode proteger a filha do conde. Ela responde que sim, pois já foi uma aventureira de classe S. Mariane então aponta para uma loja próxima e menciona que lá vendem doces deliciosos. Animada, Kate pergunta se pode comer lá, e Toru diz que sim, entregando-lhe uma bolsa com ouro como mesada. Ao vê-las saírem juntas, Toru se surpreende com a proximidade que desenvolveram. Toru então revela que tem economizado dinheiro para libertar Kaide, caso ela deseje.
Por ora, ele apenas espera que o buraco em seu coração se cure, pois ainda sente uma dor insuportável ao pensar em Sunny e Lisa. Mas acredita que, um dia, se puder esquecer tudo e viver uma vida pacífica, não precisará mais de uma escrava. Depois, eles se deparam com uma enorme estátua, que Marianne revela ter sido feita por seu pai quando era jovem, com a ajuda dos moradores da cidade. Embora hoje seu pai tenha um pouco de vergonha dela, Tou a acha impressionante. De repente, o chão começa a tremer. Enquanto todos se perguntam o que está acontecendo, a estátua se despedaça e tentáculos emergem debaixo dela. Os tentáculos agarram Marianne e vários civis, arrastando-os para um buraco. Enquanto Tou observa as pessoas chorando por familiares perdidos, Urara corre e pula no buraco para resgatar Marianne. Sem hesitar, Tou decide ajudar também e pede que Urara desacelere. Quando ela diz que não pode permitir que um convidado corra tal risco, ele insiste, dizendo que ela precisará de muita ajuda lá embaixo. Ele acredita que com seu poder e o de Kaid, eles são mais do que capazes. Urara concorda e o agradece. Graças à magia de Kaid, eles aterrissam em segurança. Ela então usa outro feitiço para iluminar os arredores, revelando uma antiga estrutura subterrânea. Urara explica que a cidade foi construída sobre um enorme sítio arqueológico. Percebendo que parece um labirinto, Tou comenta que será difícil navegar por ali. Kaid encontra um rastro de fluido pegajoso no chão e o aponta. Urara suspeita que veio do monstro que sequestrou Marianne e sugere que o sigam. Tou vai à frente, com Kate no meio e Urara na retaguarda. Com essa formação, começam a seguir o rastro. Depois de um tempo, encontram alguns monstros. Tou pergunta quão fundo esse lugar vai, e Urara responde que conhece apenas 4 níveis. Como nunca foi além, não sabe o que há depois disso. Tou então pergunta a Kaid se ela conseguiu captar o cheiro de Marianne. Kate responde que sim, e que parece seguir o mesmo caminho do rastro. Nesse momento, um monstro tenta atacar Tou por trás, mas Urara o derrota rapidamente. Ele a agradece, impressionado com sua habilidade, pergunta sua classe. Ela responde que é uma assassina, e ao ouvir isso, Tou percebe que talvez sua ajuda com os bandidos antes tenha sido desnecessária. Kaid então informa que o cheiro está mais forte. Seguindo, eles chegam a uma porta enorme da qual vários demônios emergem, felizes ao ver mulheres que acham que poderão aproveitar. Chamando os humanos de estúpidos, os demônios avançam para atacá-los. Enquanto Tou percebe que são demônios, Kaid decide abrir caminho para ele e gira seus leques, criando paredes de gelo que dividem o grupo. Com o caminho livre, ele agradece a Kate, mas ela diz para deixá-los com ela enquanto Urara o incentiva a salvar Marianne. Confiando a luta a elas, ele avança para resgatar Marianne. Embora seu caminho esteja bloqueado por vários demônios, ele passa por eles com facilidade, derrotando-os um a um. Após arrebentar o portão, entra em um grande salão onde um monstro gigante se ergue, com um demônio sentado à frente. O demônio sorri e anuncia que a comida de seu mascote chegou. Tou calmamente pergunta se ele é o responsável por tudo. O demônio confirma e, quando Tou exige uma explicação, ele estala os dedos e diz que, embora não precise explicar, vai fazê-lo mesmo assim. De repente, tentáculos se lançam e agarram Tou, que resiste. O demônio então revela que aquela cidade está conectada a outra por um túnel subterrâneo, o que facilita a conquista do país. Ferramentas. Para isso, eles precisam eliminar o Lorde da cidade. Quando Tou pergunta se foi por isso que Maria foi sequestrada, o demônio confirma, dizendo que manter uma garota bonita como refém ajuda a manter a situação sob controle. Enquanto Tou o encara com raiva, o demônio cai na risada e o provoca, dizendo que ele morrerá antes mesmo de ter chance de matá-lo. Nesse momento, Tou se liberta dos tentáculos, surpreendendo o demônio. Tou começa a caminhar em sua direção, o que leva o demônio a lançar um feitiço de explosão que abre uma cratera em seu caminho. O demônio o avisa que, se aproximar mais, será reduzido a pó. Mas Tou o provoca para tentar. Enfurecido, o demônio o cerca com orbes mágicos que detonam em uma explosão massiva. Achando que Tou foi destruído, o demônio ri, apenas para ficar horrorizado quando a fumaça se dissipa e Tou permanece ileso. Tou declara que magia desse nível não pode feri-lo. Aterrorizado,
O demônio lança outro feitiço diretamente no rosto de Tou, mas também falha, aumentando ainda mais seu desespero. O demônio exige saber quem é Tou e suspeita que ele possa ser o herói da profecia. Sem responder, Tou rapidamente o corta, eliminando tanto o demônio quanto o monstro tentaculoso. Em seguida, afirma que não é um herói, apenas um guerreiro comum. Mais tarde, quando Maria recobra a consciência, Urara a orienta a ir com calma. Confusa, Maria pergunta o que aconteceu e, ao ver o buraco no chão, se lembra de ter sido sequestrada. Urara anuncia que Maria acordou, e os moradores da cidade expressam alívio. Tou e Kaid logo chegam ao ouvirem a notícia. Maria pergunta o que aconteceu e Tou explica que um monstro surgiu das ruínas subterrâneas, mas os danos foram mínimos e ninguém morreu. Aliviada, ela pergunta se foi seu pai quem salvou a cidade, mas Urara diz que foram Tou e Kaid que vieram ao seu resgate. Ao saber disso, Maria fica atônita. Enquanto Urara se curva em agradecimento, Tou diz para não fazer, ele não perdeu nada ajudando. Comovidos pela coragem deles, os cidadãos que tiveram entes queridos sequestrados começam a agradecer a Kaid e a Tou, o que o deixa um pouco envergonhado. De repente, Maria o abraça e agradece por proteger o povo da cidade. Enquanto ele aceita a gratidão, Kaid comenta que Maria está se aproximando demais. Mais tarde, na mansão, Maria corre para abraçar seu pai, o Conde Ryan. Enquanto Tou e Kaid observam à distância, Kaid elogia Tou, dizendo que até mesmo um dos generais do Lorde Demônio não foi páreo para ele. Surpreso, Tou admite que não esperava que aquele demônio fosse um general. Então pergunta como Kaid sabe disso. Ela responde que, quando o homem disse ser um dos 6 generais principais, ela percebeu que era parte do exército do Lorde Demônio. Embora que ele fosse o mais fraco dos generais, ainda assim era alguém importante. Isso faz Tou se perguntar o quão poderoso o Lorde Demônio deve ser. Nesse instante, seu estômago ronca de fome, chamando a atenção do Conde Ryan e de Maria. O Conde agradece sinceramente a Tou por salvar sua filha. Um pouco tímido, Tou responde que só estava no lugar certo na hora certa e que está feliz por ela estar bem. Maria então pergunta ao pai se ele vai dar uma recompensa a Tou. Ele responde que sim, para mostrar sua gratidão, embora não saiba se Tou aceitará. Urara então diz ao Conde que tem algo a dizer e sussurra em seu ouvido. O Conde olha para Tou, chocado, enquanto este permanece confuso. Conde Ryan expressa sua surpresa ao descobrir que o inimigo derrotado por Tou era um dos generais do Lorde Demônio. Como isso muda tudo, ele pergunta a Tou se pretende ir à capital, ao que Tou responde afirmativamente. O Conde diz que enviará uma carta imediatamente, e Urara sussurra algo para Maria que a deixa muito feliz. O Conde então diz a Tou que ele é bem-vindo para ficar quanto tempo quiser, e Maria se oferece para mostrar a cidade a ele. Mais tarde naquela noite, eles jantam na mansão do Conde, e Kaid acha a comida deliciosa. Tou limpa a boca dela e diz que há comida no canto. Ela o agradece, um pouco envergonhada. Tou acredita que, apesar de já ter crescido, ela ainda é uma criança por dentro, e ele só quer que ela seja feliz. Maria então pergunta se ele estará livre no dia seguinte, e ele responde perguntando se poderiam conseguir permissão para explorar as ruínas subterrâneas. Quando Maria pergunta se ele quer ir até lá, ele diz que sim, pois é uma masmorra praticamente inexplorada, o que ele acha extremamente fascinante. Ele expressa interesse nas ruínas deixadas por uma raça misteriosa. Percebendo que é inútil tentar impedi-lo, Maria decide acompanhá-lo. Quando Urara tenta protestar, Maria insiste que irá também. No entanto, Kaid desaprova, dizendo que Tou pode se machucar, o que ele admite, já que a área está sob controle do Lorde Demônio. Maria então pede a Kaid, como amiga, que a deixe ir junto, prometendo que não será um fardo. Surpresa por ser chamada de amiga, Kaid aceita. Com isso, Tou sugere que Kaid e Urara escoltem Maria enquanto ele lidera, e que, ao menor sinal de perigo, eles recuarão imediatamente. Maria e Kaid concordam, e Urara não tem escolha senão aceitar. No dia seguinte, eles aguardam Maria e Urara do lado de fora da mansão. Quando as duas finalmente chegam, estão quase irreconhecíveis. Tou pergunta por que Maria está usando armadura, e ela responde que seu pai mandou que a usasse depois que ela explicou o que fariam.
Tou se desculpa por ir contra as ordens do conde, mas insiste que ela não pode usar aquilo. Ele explica que seria difícil se mover com aquilo, então ela decide se trocar. Poucos minutos depois, ela retorna com roupas normais, o que Tou considera muito melhor. Mais tarde, eles entram nas ruínas com um mapa, decidindo ir além dos 2 primeiros níveis, que já foram explorados. Maria os alerta que a maior parte da área além disso é perigosa. Quando Tou pergunta o quão perigosa, Maria explica que o piso está se deteriorando rapidamente. O próximo cômodo está inundado de demônios, e o resto permanece inexplorado. Como a segurança de Maria é a prioridade, Tou sugere que ele lidará com as áreas perigosas. Quando Maria insiste que pode se defender, Tou pergunta o que o conde diria se a ouvisse falar isso. Sem escolha, ela concorda, e eles iniciam a exploração das ruínas. Maria então pergunta o nome do grupo de Tou, ao que ele responde, Brigada Manu. Ao ouvir isso, Maria diz que o nome é bem a cara dele. Kaide então informa o grupo de que captou o cheiro de demônios adiante. Tou pede que ela use a avaliação. Ao fazê-lo, ela descobre que a origem do cheiro é um monstro do tipo cogumelo. Com essa informação, eles se aproximam para investigar. Ao notá-los, um rato se assusta e corre na direção deles, mas seu corpo rapidamente é coberto por cogumelos ao entrar em contato com as vinhas do local. Ao ver isso, Kate suspeita que as vinhas estejam impregnadas com um veneno poderoso. Maria então sugere encerrar a exploração por ali, mas Tou se recusa, afirmando que seguirá sozinho a partir daquele ponto. Preocupada, Kaide a tranquiliza, lembrando que ele está no nível 300 e também possui antídotos. Como ele se recusa a parar, ela apenas pede que tome cuidado, e ele concorda. Maria então o adverte para não fazer nada imprudente enquanto abraça seu braço, pressionando o peito contra ele. Surpreso, ele rapidamente se afasta, dizendo que vai levar isso em consideração. Ao entrar na área infestada por cogumelos, os monstros investem contra ele, mas Tou os elimina com facilidade com um chute giratório. Urara fica chocada com o quanto Tou parece animado, enquanto Kaide e Maria torcem por ele. Durante a luta, ele percebe que não está sendo infectado e começa a se perguntar se sua nova raça, o povo dragão, pode ser a mais forte do mundo. Enquanto continua a combater os monstros cogumelo, eventualmente chega a uma porta. Ao abri-la e entrar no cômodo, percebe que o local se parece com a moradia de um alquimista. Vasculhando os objetos, ele encontra um baú contendo várias poções. Em seguida, retorna ao grupo, e Kaide pergunta se encontrou algo. Ele responde afirmativamente, dizendo que encontrou várias poções e uma chave que acredita destrancar uma caixa próxima. Maria agarra seu braço novamente e o elogia, admitindo que não esperava que ainda houvesse relíquias intactas. Kaide rapidamente a afasta, dizendo que está perto demais e lembrando que Tou é seu mestre. De repente, Urara aparece atrás de Tou e diz para ele mostrar um pouco de decência, o que o deixa aterrorizado. Mais tarde, eles chegam ao segundo andar, que, segundo Maria, é pouco explorado e contém áreas desconhecidas. Tou então pergunta sobre a origem do local. Ela explica que antes era uma fortaleza subterrânea, mas admite não saber nada além disso. Tou acha o lugar surpreendentemente parecido com uma fortaleza de Luntat que desapareceu. Maria então faz um pedido a Tou. Ele responde que ela só deveria acompanhá-los, e que nunca concordou em treiná-la. Mesmo assim, ela insiste, dizendo que está cansada de ser fraca e de sempre precisar da proteção de Urara. Enquanto ela implora, Kaide a apoia, sugerindo que pode curá-la com magia caso se machuque. Maria fica encantada ao ouvir isso, embora Urara proteste. Maria então diz que, apesar de apreciar a preocupação de Urara, ela quer se tornar forte o suficiente para ajudar seu pai no futuro. Ao ver a determinação nos olhos dela, Urara concorda relutantemente. Quando Tou diz que devem começar imediatamente, o ícone de cadeado ao lado de sua lista de habilidades se quebra novamente. Dessa vez, ele recebe 4 novas classes, e uma janela do sistema aparece informando que ele atingiu o nível máximo de armazenamento de experiência e que o excedente será convertido em aumento de patente. O processo de evolução é tão poderoso que um pilar de relâmpago se torna visível à distância. Um aventureiro nota,
E quando o outro pergunta o que houve, ele responde que viu um relâmpago, mas o outro aventureiro ignora, achando que foi imaginação. Deixando isso de lado, a evolução também desencadeia uma onda de choque do corpo de Tou. Confuso, ele se pergunta por que isso está acontecendo agora, mas então nota as janelas de status, que indicam que seus pontos de experiência estão sendo convertidos em aumento de patente. Ele se pergunta se isso significa que obteve uma classe de nível superior. O processo de aumento de poder então se conclui, levando-o a perguntar se acabou. Maria imediatamente pergunta o que acabou de acontecer, enquanto Urara questiona se tem a ver com a habilidade dele. Tou explica que ocorreu devido a mudanças em sua habilidade e se desculpa por assustá-las, o que Maria aceita. Deixando isso de lado, ele descobre que adquiriu várias novas classes, mas não entende bem o que são. Kaid decide ajudá-lo e, ao analisar, fica chocada. Ela informa que todas essas classes são superiores e de alto nível, o que surpreende Tou ainda mais. Por exemplo, sua classe original, Guerreiro, que inclui fortalecimento físico e resistência, é uma classe básica. No entanto, como ele evoluiu em vez de apenas subir de nível, recebeu classes de nível máximo. Uma delas é Cavaleiro Dragão, que possui habilidades como montar dragão, detecção de fraqueza e corrida aprimorada. Outra é Grande Ladrão, que concede caça ao tesouro, detecção de armadilhas e espionagem. A classe Domador Mestre permite montar criaturas e possui habilidades de antidemonio e enfraquecimento de demônios.